Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de review aqui no canal do Mega Power Brasil. Mais um review diferente, um review um pouco maior do que os outros, né, Ana? A gente vai falar aqui hoje de uma saga nos quadrinhos. É uma saga grande, né? Agora sim, eu queria fazer um negócio. Todo vídeo seu tem esse negócio do lanche. Será que pode ter um lanchezinho nesse vídeo, já que é um vídeo bem longo? Ele tá querendo roubar minha hashtag. Pô, pera aí, mas... É o lanche psicótico. Lanche psicótico, gostei. Se for comer pão de queijo, bota anilinho na verde, viu, gente? Aproveitando o Outubro Psicótico, que é o especial que a gente tá fazendo lá no Centro de Comando, contando toda a história do Psycho Rangers, a gente vai trazer um pouquinho desse especial aqui, porque hoje iremos revisar Power Rangers The Psycho-Path, a graphic novel desse ano de 2019, né? Se você tá assistindo aí no ano de lançamento desse vídeo. Ou no futuro. Ou no futuro, né? Escrito pelo Paul Ellor, que fez Tartarugas Ninja, ilustrado pelo Giuseppe Cafaro, que fez Soul of the Dragon, e colorido pelo brasileiro Marcelo Costa. Marcelo Costa, que inclusive tem uma entrevista com ele aqui no canal. Vai aparecer um card aqui em cima, ele vai estar na Comic Con desse ano, então se você vai na CCXP, vai lá, passe no stand do cara e dá um parabéns, né, Ana? Com certeza, gente. Vamos lá prestigiar. Ele geralmente leva alguns produtinhos de Power Rangers que a gente vai comprar primeiro, mas se sobrar alguma coisa, você pega na mão dele. Então, Ana, muita gente estava perguntando na internet, não só aqui no Brasil, mas lá fora, nos Estados Unidos, porque eles estavam lendo o Psycho-Path e não estavam entendendo algumas coisas. Quem é o Track? Por que Astronema tá ali? Eu preciso entender ou ler ou assistir alguma coisa antes de Psycho-Path? Precisa. Precisa. Muita coisa, né? Tem 2 histórias de quadrinho, pelo menos, que você precisa ler. Fora, se você quiser se inteirar realmente dentro do universo, assistir episódios com os próprios Psycho Rangers, os episódios da Carone, Galáxia Perdida. Existe todo um guia que você precisa para chegar neste quadrinho e entender profundamente ele. E sabe o que é melhor? Esse guia tem lá no site. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês entenderem a cronologia. A gente só facilita a vida de vocês. Tá vendo? E depois ficam reclamando, Rafael, Ana, como é que consegue ler? Gente, a gente coloca o passo a passo. Então eu vou recomendar pra vocês o seguinte, se você chegou nesse vídeo agora e não sabe do que se trata, vai aparecer um card aqui em cima com algumas histórias importantes. A história Psychotic, que é a história da origem do Track, a história da equipe de 1969 e o julgamento de Astronema. São 3 histórias muito importantes para entender o que está acontecendo aqui. A parte legal é que o Psychotic, que é essa história do Track, ela vem no Psycho-Path. Então se você for comprar tanto a versão física quanto a versão digital, você vai ter essa história, ela vai estar lá no finalzinho do quadrinho. Então você vai no final do quadrinho, lê primeiro e depois volta, né? Isso. Então, o quadrinho, ele abre já com uma cena chocante, assim, é uma cena que a gente estava especulando no podcast e acabou se concretizando aqui, que é o Track se libertando da Lua. Que história é essa, Ana? Ele tava preso, ele foi preso lá pela equipe de 69, que restou da equipe Restou, né? de 69. Você não sabe o que aconteceu, ó. Vai lá assistir o vídeo sobre. E ele acaba se libertando ele foi soterrado vivo, né? E o bicho, né, vaso ruim, não quebra, ele não morreu. E ele consegue se libertar da Lua, ele está preso aqui na nossa Lua. E, ó, sai de fininho pra Zordon nem saber que ele acordou. E o detalhe é o seguinte, essa primeira cena que aparece ele se libertando se passa 6 meses antes dos eventos do quadrinho. Então a gente já tem um salto temporal no começo, no melhor estilo aí de Ryan Parrott, né, com avisos aí em cima, apesar de não ser ele o escritor da história. Exato. Então a gente vai pra KO 35, onde tá tendo um ataque do Psycho Rangers. Que história é essa? Tá tendo explosões, tem uma nave gigante voando. O que tá acontecendo, Ana? Gente, os Psychos estão à solta. E se você contar as sombrazinhas ali, bonitinhas, são 6 sombras. Ou seja, a equipe está completa. E o lance é que os Psycho Rangers estão procurando a Astronema. Eles estão atacando todos os habitantes de KO 35, atingindo pessoas inocentes. O que eles fazem de melhor, né? Matar pessoas, matar gente atrás da Astronema, atrás da Carone. Tem uma força de defesa aí de KO 35 tentando conter o ataque, mas infelizmente, pra quem já conhece o Psycho Rangers, sabe que isso aí não funciona. Se eles não forem Power Rangers, não terão um mínimo de chance pra resolver esse problema. E olhe lá, né? E olhe lá, exatamente. Só que aí a gente não esperava, a Carone aparece no meio da confusão toda e meio que pede um basta, né, Ana? Ela meio que... Aqui sou eu. Eu estou aqui, então vamos acabar aqui com o ataque, a matança. Pode parar, eu já cheguei. E já nesse primeiro momento nós temos a primeira fala do Psycho Ranger Verde. Ele aparece logo, né, nessa parte onde a Carone se revela, né? Ele fala, não é essa pessoa que a gente quer, não é essa Carone. Eu quero
outra pessoa. A gente já sabe que ele quer a Astronema, então a gente vai descobrir nas próximas páginas qual o verdadeiro plano do Psycho Verde nessa história. Só que antes da Carone se entregar aí pro Psycho Rangers, meio que tentar estabelecer um diálogo, ela é resgatada por essa soldada, né? Ela leva a Carone, só que a Carone não quer que ela leve. Por quê, Ana? É porque, na verdade, ela tenta proteger a Carone, só que a Carone meio que tá se entregando pros Psycho Rangers, né? Então, ela, inclusive, fala assim, olha, você tá se metendo nisso aqui e você provavelmente vai sair machucada porque eles são violentos, impiedosos, e acho melhor que você me largue aqui e deixe que eu vá, né? E acontece isso, né? Acontece, elas estão indo em direção aí, fugindo, na verdade, e são paradas pela Psycho Rosa. Infelizmente, logo quem, né? A Psycho Rosa, que abre a porta é tipo uma navezinha que eles estão, é um carro voador, né? Explode o negócio. Ela explode o negócio e atinge essa soldada com a flecha no peito. A gente não sabe se ela morreu porque não mostra nada nas páginas seguintes. Provavelmente sim. É provável que tenha acontecido isso. Só que antes dela desmaiar, ela fala pra Carone outra coisa que é muito importante. Não se preocupe, eu já acionei os Power Rangers, o que também deixa a Carone muito chateada. Oh, não. Carone não queria, ela queria ir na surdina com os Psychos e sumir pra o Andros ficar desesperado. Mais uma vez, né? A gente não sabe ainda que a Carone tá aprontando, só que a gente vai dar outro salto depois que toca essa cena aí, depois que termina essa página. A gente vai lá para a Astro Mega Nave, onde está Andros, TJ, Carlos, Ashley, Cassie e o Zane fazendo uma transmissão, né? Dando uma transmissão pro Andros, dizendo: Andros, os Psycho Rangers atacaram o Call 35. O que tá acontecendo? E agora tem um Psycho novo, um Psycho que a gente nunca viu. Que não é o prateado, né? Porque o Zane fez aquela brincadeira, né? Que ele não tinha nada pra fazer e construiu uma fantasia, um cosplay de Psycho Ranger prateado e não era ele. Não era ele, né? Só que é um detalhe, o Zane ele fala assim, Andros, tem uma coisa estranha, porque os habitantes que sobreviveram de Cal 35 disseram que a Carone foi por boa vontade. Sem ela lutar. Não foi forçada, ela não foi machucada em nada, ela entrou na nave do Psycho Rangers. E foi. E foi. Aí Andros achou isso estranho por um momento, o TJ meio que questionou também, beleza, ela foi com eles, mas vamos manter cautela, né? Porque são os Psycho Rangers, eles podem tentar um passo mais ousado, quem sabe torturar ela, a gente não sabe o que vai acontecer até esse momento. E então o que acontece? O Andros, ele não se contenta com pouca informação sobre sua irmã, né? O Andros que teve toda essa trajetória para trazer a Carone de volta pro lado do bem. A Ana está aqui revirando o olho. Se você não sabe por que ela está revirando o olho, vou deixar um podcast aqui embaixo, vocês escutam depois. E ele tem ideia de ir sozinho. A Ashley no primeiro momento fala, não, você não pode ir sozinho para enfrentar os Psycho Rangers e tal. Ele, não, eu preciso ir para resgatar minha irmã. Se vocês quiserem ajudar, vocês vão fazer uma missão à parte, que eu vou fazer uma missão mais cautelosa, mais por debaixo dos panos, para não chamar tanta atenção. Por incrível que pareça, eu achei até um passo interessante. Sensato. Sensato dessa vez, porque ele vai por debaixo dos panos, para não chamar a atenção dos Psycho Rangers, enquanto a Astro Mega Nave com os outros Power Rangers vão de frente para bater com os Psycho Rangers. Eu vou dizer pra vocês, dando um pequeno spoiler sobre esse review, o Andros ganhou um ponto e meio, vamos dizer você? assim, comigo. Olha aí, nessa a Ana história. Que não gosta do Andros, eu não gosto do Andros. Né? Se você não sabia dessa, você vai lá e escuta o podcast, você vai entender por quê. Olha aí. Mas eu não gosto do Andros. E nessa história, ele ganhou um ponto e meio comigo. E agora vem a parte que eu tava dizendo pra vocês que é importante, que é uma parte de continuidade dentro dessa história. O Andros ele conversa com a Ashley, que é a última vez que ele encontrou com a Carone estava tentando se reconciliar entre ela e a Astronema. Então ele faz uma referência direta ao julgamento de Astronema. Sim. E ele fica preocupado se a Carone realmente está tentando trilhar o caminho do bem ou se ela deu uma recuada, né? Só que aí a Ashley fala, não, isso não aconteceria com a Carone e tal. Ela já foi uma Ranger. Ela já foi uma Ranger. Aí Andros fala, não seria novidade eu falar isso, até porque todo mundo gosta de julgar a Carone. Então ele fez meio que jogou aquele verde, né? Pra ver se realmente alguém concordava com esse lance da Carone ter uma possibilidade de cair pro lado do mal. Terminada aí a conversa do Andros com a Ashley, o Andros realmente partiu aí rumo à sua missão de resgatar Carone. Agora vamos para a nave dos Psycho Rangers com uma das cenas mais interessantes pra mim dessa história, né, Ana? Com certeza. A Carone, ela tá presa numa maca e o Trek tá ali conversando com ela e ele não para de chamar ela de irmã. E a Carone tá assim, meu filho, eu nem sei quem você é, nunca te vi na minha vida e nem sabia que existia um Psycho verde. E você fica me chamando de irmã, não estou entendendo. E é claro, como um bom vilão, o Trek vai contar a sua história.
Mas ficou legal essa parte, hein? Sim, até porque ela está presa. Ele não está sendo ameaçado nem nada, mas ela está presa ali. E ele meio que parece que vai fazer uma lavagem cerebral nela, alguma coisa desse tipo. E ele começa a contar a história dele, fala sobre a equipe de 69. Ele fala sobre o fato do Espectro Negro ter feito um pacto com ele, ter dado a missão de construir uma equipe de Psycho Rangers. E que, na verdade, essa era a missão dele principal, só que como ele ficou preso na Lua por décadas, o Espectro Negro substituiu ele pela Carone. Eu senti até nessa parte meio que um ressentimento, ele ficou meio chateado com ele ficou isso. chateado, eu acho também. Porque trocou ele pela Astronema, né? Exato, mas assim, bom, pra todos os participantes, ele estava morto, né? Ele desapareceu e o Espectro Negro tinha que dar continuidade nesse lance dos Psycho Rangers. E então ele deu pra Carone essa missão, o que é muito interessante porque a gente sabe que ela criou os Psycho Rangers, né, lá em espaço, mas a gente não sabe que essa era uma missão dada pelo Espectro Negro. A gente reassistiu, né, pra gravar os podcasts, e a impressão que eu fiquei foi que ela recebeu os Psycho Rangers, sabe? E ele usava ele contra o Espectro Negro. Não foi isso que aconteceu. É porque, na verdade, na série, quando ela já tá usando os Psycho Rangers, ela já não é mais a Astronema do início da temporada. Ela já sofreu uma lavagem cerebral do Darkonda. Exato. Então ela já tava agindo de uma outra maneira. Ela não era má por natureza, ela já era má, mais má ainda. Entende? Então, provavelmente por isso que ela queria substituir Espectro Negro na série de TV. Exatamente. E aí o que acontece é que, realmente, como o Rafa falou, o Trek sente esse ressentimento porque essa era a missão dele e é por isso que ele tá chamando ela de irmã, porque na verdade eles são iguais. Aí eu fiquei me questionando, eu não vou mentir, quando eu li, eu não sabia se... Será que o Espectro Negro chegou a tentar transformar ela no nome Psycho? Ia ser legal, né? A Psycho roxa. Isso é louco isso aí, hein? Vamos ver essas fanarts aí. Pois é. E de vocês. Outra coisa também que me chamou a atenção é que o Trek fala que trouxe ela para formar uma família. Né? Uma família. Ele precisava da peça Astronema para que todo mundo ali entrasse em uma sinergia maligna, né? E a outra coisa foi que ele, achando os cartões de backup do Psycho... os data cards, né? Exatamente. Ele reprogramou. Gente, esses caras sofreram quantas lavagens cerebrais? É complicado, né? É uma em cima da outra. Em Galáxia Perdida eles sofreram uma também pelo Deviote, né? Eles sofreram mais uma lavagem cerebral para eles ficarem mais leais, mais focados. Astutos, né? Trabalharem melhores juntos, porque eles eram difíceis de trabalhar em equipe, viu? Não ficou perfeito, mas deu uma melhorada. E o Trek queria que a Astronema entrasse nessa equipe para eles tentarem realmente fazer aquilo funcionar. E aí vem um lance que me chamou muita atenção. O Trek chega, beleza, mesmo assim eu vou fazer uma lavagem cerebral em você. Ele tem um olhar bem louco, cara. Nesse quadrinho tá bem mais evidente do que na história do Trey Moore, né, no Psychotic. E aí a Astronema fala, não, você não precisa fazer lavagem cerebral em mim, porque eu sou Astronema, eu sou Carone e Astronema. E aí tudo aquilo que a gente viu em Galáxia Perdida, a gente viu em Julgamento de Astronema, é ela lidando com esse fato de que Astronema e Carone não são duas coisas separadas, é uma coisa só. Isso é muito legal. Porque assim, às vezes a gente pensa que a Astronema era tipo, sei lá, um alter ego dela, mas não era. Era literalmente, ela foi criada como Astronema. Porque isso dá pra perceber muito no episódio de Galáxia Perdida, quando ela fala que ela tá brincando com as crianças, o Léo chega e ela fala assim... Ele fala pra ela, você nunca foi criança, tá brincando de bola? Aí ela fala, não, eu nunca fui criança, porque eu tinha a idade dessas crianças que deviam ter o quê? Uns 5, 6 anos, quando eu fui sequestrada pelo Darkonda e eu literalmente não tive infância, eu fui criada para ser má. Então assim, não era um alter ego, tipo assim, num dia eu sou Carone, no outro dia eu sou Astronema, ela literalmente foi criada. Não é Snide, Hackett, Danachari, né? Mesogog. Ela foi criada como Astronema. Todo o mindset dela como pessoa foi construído como Astronema. Então, assim, não tem como ela esquecer, sabe, se livrar disso. Faz parte dela como pessoa. Aí o Trek fala, então, tá, se você é Astronema, não vai fazer nenhuma diferença se eu fizer uma pequena lavagem cerebral em você. Só que aí, nesse momento, ela libera os poderes dela. Acerta, derruba o Trek, joga ele bem longe. Destrói a maca. Destrói a maca, e aí ele fala... O que foi que eu fiz, né? E aí a gente tem dimensão do verdadeiro poder de Carone. Carone é muito forte. Ela reprime esse poder, ela tenta trabalhar isso também, só que aparentemente ela é tão forte ou mais forte que o Psycho Verde. E aí ela quebra uma coisa muito triste pra mim, que eu não consegui compreender. O quê? Que o cabelo dela ficou lilás. Talvez, Ana, não é que seja o lance das perucas que ela usa na série de TV. Talvez esse cabelo lilás dela... seja justamente esse traço meio psicótico que ela tem. Será que ela é um Psycho Ranger também? Ou
Chegou perto, o que você acha? Pois é, porque o que acontece? Na série fica claro Que é peruca. que é peruca. Ela, inclusive, troca, né? Isso. De perucas várias vezes. Ela é loirinha por baixo e tal. Mas, assim, a verdade é que parece que, como ela reprimiu esse lance da Astronema por um tempo, isso tá saindo em forma do cabelo. Como se o cabelo fosse o símbolo da Astronema e ela botasse isso pra fora. Eu entenderia se isso foi uma coisa que aconteceu depois e meio que aconteceu. Mas, assim... Eu gostava do lance da peruca. Com certeza, eu também curtia bastante. Mas beleza, ficou muito legal essa cena. Sim. E aí ela fala que durante esse retiro que ela fez meio que um retiro espiritual para conhecer ela mesma, ela conseguiu dominar os poderes da Astronema, e que se de fato ela é irmã dele, e ela é uma herdeira, a verdadeira herdeira do Espectro Negro, ela pede para o Trek apresentar a família dela, o Psycho Rangers, E ela joga na cara mesmo, viu, gente? Que ela que é escolhida, ela que criou os Psychos e que ele falhou. Tipo assim... Poxa, eu Trek. sou a princesa do mal. Você é apenas o Trek. Logo em seguida a Carone vai aí procurar o Psycho Rangers, né, lá dentro da nave. A nave é bem grande, uma nave gigantesca, acho que é maior que a Astromega Nave, inclusive. E os Psycho Rangers estão lutando lá no ringue, estão treinando, né, transformados nesse primeiro momento. E aí ela até brinca com o Trek, é essa maneira que você escolheu pra Fazer uma família? fazer uma família, o Trek? Não, é essa maneira mesmo, porque assim eles ficam mais espertos, com instintos assassinos. O Trek, ele tem uma personalidade aí louca, né? E aí eles desmorfam. E nesse momento que desmorfam, a Psycho Rosa fala, mãe, assim para a Carone. Aí a Carone fala, não me chame disso. Não me chame disso. Mãe, não. E quando ela olha, todos desmorfam. É a primeira vez que a gente vê toda a equipe desmorfada. Na série de TV a gente só tinha visto o vermelho, o amarelo e o preto. E a gente tem um momento muito legal que é a Carone falando, nossa, quanto tempo que eu não vejo esses rostos, né? Esses rostos aí que eu acabei destruindo a vida de vocês, né? E é muito louco porque você não para pra pensar sobre isso na série, porque primeiro você acha que eles são só uma forma humana aleatória, depois você não sabe o que são os Psycho Rangers, até a história do Trek chegar, você não sabe o que eles são, e aí você para pra pensar, depois que você leu a história do Trek, que eles eram pessoas normais que foram corrompidas. A gente não sabe porque esse quadrinho, eu já vou adiantar pra vocês, não revela de onde eles vêm. Tá? Porque ele é um quadrinho, eu entendi o que eles quiseram fazer, para abrir outras histórias com os Psychos. Então a gente não sabe de onde eles vieram. Eles foram Power Rangers, eles eram guerreiros de outros planetas, a gente não sabe. Então fica isso aberto. E tem esse momento de reflexão, quando ela olha para os rostos deles, aí o Psycho Azul fala que agradece por ela ter feito isso, essa lavagem neles, né? Porque eles não suportavam ser o que eles eram antes, e termina essa parte dessa forma. E aí a gente finaliza esse primeiro ato do quadrinho com o Zane mandando outra mensagem pro Andros. Andros está na missão falando que não consegue encontrar os Psycho Rangers, porque desde o ataque em Call 35 eles não fizeram mais nada. Então fica difícil de rastrear os vilões. Vamos agora entender o que é que o Psycho Ranger quer, o que é que o Trek tá querendo, porque, cara, ele não tá reunindo a Carone aí só por reunir, né, trazer a Astronema de volta. Então a gente muda aí de cena para um planeta distante e a gente descobre que, na verdade, o Trek tá procurando as facilitações do Espectro Negro, né? Vários laboratórios e bases que estão espalhadas aí pela galáxia com armas, entre outras coisas que o Espectro Negro deixou após o final de Power Rangers no espaço, né? E por que a Carone está com eles, Ana? Por quê? Porque, gente, ela tinha acesso a todos esses locais. Ela era a general número 1 do Espectro Negro. Então, assim, com o DNA dela, eles conseguem, com certeza, entrar nessas facilidades. E aí, beleza, eles conseguem ir lá. E só tem um detalhe que me chamou muita atenção. Tá tendo uma conversa assim, o Trek ele sempre tá falando, o Trek não para de falar, ele não para. E ele diz que esse lance de encontrar as armas do Espectro Negro foi a missão dele antes de ser corrompido. Então o que deu a entender pra mim é que na época, quando ele era um Power Ranger Supersonic ainda, talvez uma das missões deles era justamente ir atrás do Espectro Negro. E foi nesse momento aí que ele teve o primeiro contato com o Espectro Negro e acabou indo pro caminho do mal. O que é uma história até um pouco triste, né? Com certeza. Você ver um Ranger cair é sempre muito triste. Então, você começa a ter pena do Trek nessa história, né? Principalmente quando ele começa... Essa parte, inclusive, que ele fica até um pouco triste quando ele fala isso. Eu fui corrompido. Eu não sei se, apesar de ele ter esses traços psicopatas, se ele ainda sente um pouco de culpa do que ele fez. Eu acho que é o que esse quadrinho traz muito. O Trek, ele queria pertencer à equipe, ele queria fazer parte. E tudo o que aconteceu foi ele ser excluído, porque, enfim, tiveram problemas de relacionamento e comunicação na equipe dele. E ele busca isso ainda, ele busca ser incluído, ele busca fazer parte de algo, tanto que ele quer essa loucura aí dessa família.
que é difícil de conseguir, dadas as circunstâncias com que esses seres foram criados. Só que aí, quando eles estão lá indo abrir a porta do laboratório, eles são atacados por alienígenas, que não parece se estão guardando o local ou se estão ali só de bobeira mesmo. E eles atacam a Psycho Rosa, que quebra o braço. E a gente começa a ter a primeira ruptura aí na família, porque no momento o Trek quer que a Carone mate a Psycho Rosa, para que ele possa reprogramar ela, e a Carone fala, não, a gente vai cuidar dela dessa vez, a gente vai pegar ela, levar pro médico, não, pra a enfermaria da nave e cuidar. E o Trek já começa a ficar irritado nesse momento. Porque na verdade pra ele todo mundo é descartável. E aí você vê que ele não consegue entender o conceito de uma família. Porque a Carone, ela fala assim, beleza, você quer construir uma família, vamos construir uma família. Construir uma família é você se importar com o outro, né? E aí você vê que o Trek, ele não se importa, ele simplesmente fala assim, não, vocês são cartões, eu posso simplesmente reprogramar, dar um tiro na cabeça dela e acabou. E isso vai ser importante até o final desse quadrinho. Muito importante, então prestem atenção nessa parte. Voltando pra nave, a Carone tá lá lutando, ela treinando com o Psycho Vermelho, pedindo desculpas pelo lance com a Psycho Rosa, né? Porque na hora que aconteceu esse acidente, ela pediu pro Psycho Azul e o Psycho Vermelho recuarem, não atacarem os alienígenas. Eles não gostaram disso, eles queriam matar os aliens, e aí ela pediu pra eles recuarem. E eles estão treinando lá e tal, e ele não tá muito satisfeito com a situação. E a Carone diz que aprendeu muitas coisas durante esse tempo, e etc. E ela fala, eu aprendi muita coisa com os Power Rangers. Aí ele fala, não diga esse nome perto de mim. Esses caras me mataram 2 vezes. 2 vezes. Se você está tentando fazer alguma coisa de bem, não use eles como exemplo. E a gente percebe que ainda existe um ressentimento, apesar de eles terem sido reprogramados algumas vezes, Sim. Ainda existe essa rixa, principalmente do Psycho Vermelho com os outros Power Rangers. E no meio desse diálogo, ela também começa a plantar uma sementinha na cabeça do Psycho Vermelho, dizendo que ele pode ter outros métodos durante o combate para não precisar necessariamente matar uma pessoa. Ele não concorda. Mas ele escuta. Isso é muito importante. Que foi o que fez ela querer ir com os Psychos, justamente lá no começo, quando a Rosa escutou ela, quando ela pediu pra ela que ela não terminasse a soldada. Apesar dela ter feito, ela escutou. Então isso fez com que ela pensasse assim, existe humanidade dentro deles ainda. Então, vamos agora para uma parte que começa um pouco triste, depois ela fica um pouco engraçada, né? A Carone vai lá no quarto, encontra a Psycho Rosa, que tá bem abatida, né? E a Psycho Rosa fala, por que você me deixou viva? Você podia ter me matado ali e o Trek me reprogramava. E a Carone, não, vai ser diferente a partir de agora. Vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar a sua humanidade. E você precisa de um nome. E fala isso. E aí a gente tem um salto de tempo, eu não sei se são alguns dias depois, e Carone coloca todos os Psycho Rangers pra assistir filmes. Eu achei muito legal isso. O Trek, ele fica lá atrás, pirado, assim, com a cara de emburrado. O que é que ela tá querendo fazer, né? Que besteira é essa? E alguns Psychos também não estão entendendo o que tá acontecendo, né? E a Carone fala que assistindo filmes, vendo culturas de outros povos, vocês começam a entender a vocês mesmos, porque vocês assistem outras pessoas e começam a entender os seus sentimentos. O quadrinho é muito sobre isso. Sim. É de reflexão. Então essa parte, apesar de ser um pouco engraçada, porque eu nunca iria esperar ver os Psycho Rangers sentados comendo pipoca, é uma coisa assim inusitada. Mas eu gostei muito desse momento. Não sei o que você achou. Eu acho que é interessante. Ela tenta usar estratégias humanas que geralmente fazem famílias se unirem. Geralmente as famílias sentam para assistir filmes juntos. É um momento ali que a família reserva para elas. E você cria laços, como o Rafa falou, você conhece histórias, você cria empatia pelos personagens do filme, então ela tá ensinando esses sentimentos pra eles. E assim, de uma maneira até bem simples, né? Só que é uma maneira que funciona realmente. Você faz isso com criança, filme da Disney aí pra quê? É isso, pra criar moral, pra criar exemplo. Então assim, ela tá tentando fazer isso com eles. Lembrando que o único que não tá concordando com isso é o Psycho Verde, ele não tá assistindo, não tá concordando mesmo. Tanto que fecha essa parte com ele no laboratório fazendo arma. E aí a Psycho Amarela fala, isso que você tá fazendo aí é um plano de backup caso a Carone não vire a Astronema? Ele... É mais ou menos isso. E queria perguntar uma coisa. O que os Psycho Rangers estão achando desse papo aí da Carone? Aí ela fala, o Psycho Vermelho e o Psycho Preto estão escutando, a Psycho Rosa está adorando, o Psycho Azul está indiferente e eu não sei o que pensar. Então você vê que já começou a mexer ali com eles. Então a gente vai descobrir que depois
estão tendo vários espaços de tempo, né? São dias, semanas passando. Meses. Então, Carone terapeuta. É Carone terapeuta. E não tem carteira de psicóloga, né? Isso aí tá errado. Mas ela pode ser terapeuta sem ser psicóloga. É verdade. Vamos agora para o penúltimo ato do quadrinho, outra parte também importante. Na verdade, todas as partes desse quadrinho. É um quadrinho maravilhoso, que graphic novel sensacional que o Poelo trouxe pra gente. A gente precisava de uma história nesse quilate, né? Dessa maneira aí. Então, o Andros, ele aparece de novo pilotando a sua nave, uma mini nave, e ele fala que tá há um mês procurando a Carone e está tendo muita dificuldade para encontrar ela porque os Psychos não estão matando mais ninguém, não estão invadindo planetas. E quando mostra essa cena no quadrinho, mostra paralelamente a Carone treinando os Psychos, conversando com eles. Eles estão atacando alguns planetas sim para pegar as armas do Espectro Negro. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais de cautela, porque mostra uma cena dos Psychos destruindo algumas coisas, tranquilo, mas aparentemente chama menos atenção do que o que eles faziam antes. Porque eles não estão exterminando mais as pessoas, né? Porque assim, antes eles deixavam um rastro de corpos e era assim algo visível, algo desesperador. E ela tá trabalhando com eles dizendo que tem outras maneiras de vencer combates sem ser pela morte. Então, não tá sendo assim mais evidente que é o Psycho. Tá acontecendo alguma coisa lá, mas as pessoas não sabem se são os Psycho Rangers ou não. E aí acontece o seguinte. Eles infelizmente deixaram a nave orbitando esse planeta e o Andros encontra a nave. Ele fala, Alpha, eu encontrei a nave. Manda os Power Rangers. Aí Carlos pede pra que a emoção não leve ele, que ele tenha calma nesse momento. Só que o Andros simplesmente mofa, que é uma cena linda do quadrinho. Tá bem desenhado, viu? Muito bem desenhado. Ele é bonito. Ali. E aí o Andros entra na nave e o Trek tá lá no computador observando eles, né, Ana? É interessante porque o Trek tá justamente na retaguarda fazendo o trabalho de ficar por trás, monitorando, ajudando, que era o que ele fazia no Super Sonic e reclamava tanto. É verdade. Ele sendo líder, teoricamente, já que a Carone meio que, né, entrou na frente, tomou o lugar dele, como ela já tinha feito também. Ele não gostou. Mas assim, eu achei interessante que ele fez isso sem birra, não brigou. Porque tava meio que já na mente, né? Ele não sofreu nenhuma reprogramação. Só que ele tá vendo lá o pessoal pegando as armas, os Psychos, e ele vê o Andros na nave. Aí ele fala, gente, tem um Ranger aqui, e se tem um Ranger na nave, tem mais. Vão vir outros. E aí os Psychos vão em direção para atacar o Andros, e a Carone começa a perceber que o Trek tá escondendo alguma coisa no laboratório dele, porque tem uma porta que ela nunca conseguiu acessar dentro da nave. E por incrível que pareça, no meio dessa confusão, Carone se encontra com o Andros. Eles se batem ali, só que o Trek também tá no mesmo momento. Ele tenta interferir, né? Ele vai tentar interferir, só que o Andros é mais rápido, atira na mão dele, o blaster cai e ele diz que não atiraria na irmã dele, né? E o Andros tá tipo... Como assim? Minha irmã? Ou sua irmã, no caso, assim... O que tá acontecendo? E aí o Trek, depois de ser atingido, ele sai, né? Eu não entendi porque que ele não morfou e foi pra cima do Andros. Eu acho que ele queria ver o que a Carone ia fazer ali naquela situação. Verdade. E aí o Andros sai correndo com a Carone pra um lugar seguro pra eles conversarem. E ele acaba desmorfando, né? E começa a conversar com ela, tipo, eu vim te salvar. E ela olha pra ele e fala assim, parece que eu preciso ser salva? Porque, né, se eu tava andando de boa na nave com o Psycho Ranger, você acha que tá acontecendo alguma coisa que eu precisaria da sua ajuda? Já passou um mês, né? Já passou um mês. Pois é, então assim, né, ela fica irritada até que o Andros tá ali e fala assim, eu fui com eles de boa pra justamente você não vir e justamente pra você não lutar contra os Psychos. Eu não quero que você esteja aqui, eu não quero que você lute contra os Psycho Rangers. Eu tô fazendo um trabalho, é complicado de te explicar, eu só quero que você confie em mim e vaze. Tipo, desaparece daqui, por favor. E o que a Ana esqueceu é que essa irritação é tão grande que a Carone acerta um murro no Andros nesse primeiro momento. A Carone me representa. E o Psycho Vermelho e o Psycho Preto estão assistindo tudo no monitor. E estão em dúvida se eles atacam ou não o Andros. O Psycho Preto quer atacar o Andros, aí o Psycho Vermelho diz que é melhor a gente não fazer isso porque o Andros é irmão da Carone. É um avanço, hein, gente? E Carone é da nossa família, então é tudo família. E aí o Psycho Preto fica... Eu não tô conseguindo entender nada. A mente do Psycho Ranger tá explodindo. A verdade é que eles estão fritando. Quebra o monitor, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Voltando pra conversa do Andros com a Carone, ele tá realmente confuso, ele não tá entendendo. Quem não estaria também. É o que a Carone tá ali dizendo pra ele. E ela começa a realmente explicar pra ele, apesar dela estar com pressa e irritada,
de que ela está ali pra ajudar os Psycho Rangers, que esse é o momento dela de ter a redenção dela, de fazer algo que realmente mude, faça diferença. O julgamento de Astronema aí, ó, ela falou muito isso. Ela na falou história. exatamente isso. Então, assim, ela tá ali pra tornar ele pessoas melhores. E aí o Andros fica horrorizado, porque ela fala assim, eles agora têm nomes, eu tô falando pra eles, né, criarem um nome. Ele fala assim, eles não precisam de nome, eles são assassinos. Você não lembra que eles mataram a Kendricks, eles mataram milhares de pessoas, eles são, tipo, serial killers. Como é que você tá do lado desses caras? Ela fala, não, eu sou responsável por isso aí que eles são. Fui eu que fiz isso, fui eu que corrompi essas pessoas, fui eu que levei ela pro mal. Eu preciso tentar, pelo menos, trazer essas pessoas de volta pra pelo menos um resquício de humanidade. Menos o Psycho Ray. Menos o Track, que ela já percebeu que ele tem um probleminha a mais, né? Ele tem algo que é um distúrbio mesmo, e a gente já percebe isso lá na história de 69, né? Ah, de 69, verdade. A gente percebe isso. E a gente percebe em Psychotic também, porque você vê que o Track, ele tem um problema com a equipe já. E depois da equipe de 69 é que ele é corrompido verdadeiramente como um Psycho. Ele não era um Psycho antes. Mas ele já tinha o problema, entendeu? A índole, né? Ele não era uma pessoa 100% boa. Só que, assim, o Andros, ele é finalmente convencido com o argumento final. Porque ela fala assim, Andros, eles são o que eu era. Eu era Isso uma foi pessoa forte, essa parte é bem ruim. pesada. E você acreditou em mim porque eu era sua irmã. Agora eu estou acreditando neles e eu preciso da sua ajuda. E aí ele fala assim, olha, eu não concordo, mas você é minha irmã, esse argumento foi bom, eu não tenho um argumento contra isso, e eu vou ajudar. E aí ela diz pra ele que eles precisam invadir o laboratório do Track, porque tem alguma coisa que não está muito boa lá dentro, e nessa hora eles são atacados pela Astro Mega Nave. E aí, meu amigo, o negócio vai ficar feio. Agora vai ficar feio. Então, meus amigos, liderados por TJ, os Power Rangers no espaço conseguem derrubar a nave dos Psycho Rangers aí no planeta. A Ana estava muito contente nessa parte. TJ liderando mais uma vez a equipe. E a nave cai, né? E aí o Track fala que nesse momento eles precisam contra-atacar. E nós vemos pela primeira vez os Psychos morfando. Eu achei muito legal. Eles falam Let's Psycho, que é basicamente a mesma frase em inglês de morfagem. Vamos né? pirar. Vamos pirar, né? E eles falam aquela frase que tem na série de TV. Nós somos os Psycho Rangers, somos mais espertos, melhores, mais inteligentes. mais rápidos, e somos maus, é muito bonitos. legal. É muito bom essa parte. Que essa é a parte da nostalgia, né? Trazendo um pouco aí da série de TV. E aí eles começam a atacar os Rangers em uma cena de batalha muito bonita, muito bem ilustrada, bem colorida. Marcelo Costa e Giuseppe Cafaro estão de parabéns aí. Só que aí o TJ ele percebe que eles não estão lutando como eles lutaram no passado, né? Azul com azul, preto com preto. E de eles maneira desorganizada, eles estão organizados. Será que isso foi por conta do Track ou por conta da Carone ou a junção das duas coisas? Eu acho que é por conta do treinamento da Astronema. É mesmo? Sim. Eu acho que eles aprenderam a pensar estrategicamente, a trabalhar em grupo. Então, assim, isso assusta o TJ, porque ele falava assim, bom, já era difícil quando eles eram totalmente descontrolados, agora que eles estão organizados, o que vai ser da gente, né? E aí ele percebe que, na verdade, os Psychos estão tentando afastá-los da nave. Aí o Carlos fala, TJ, precisamos reagrupar a equipe, tá todo mundo aqui disperso, inclusive o Andros. Aí o TJ fala, não, a gente não vai chamar o Andros, porque o Andros, ele quis fazer essa missão solo, então a gente vai deixar ele fazer. não vai depender dele. E aí a gente volta aí pra dentro da nave, Carone e Andros conseguem invadir o laboratório do Track, eles conseguem abrir a porta, né, por causa da assinatura de DNA, e Andros fica surpreso. Eu não entendi muito essa parte, não sei se você conseguiu entender, porque ele, nesse momento, ele fala que Carone está colocando ele contra a equipe logo quando eles entram nesse laboratório. É porque acontece, ele meio que tá ajudando ela a salvar os Psycho Rangers. E fazendo isso, ele tá deixando a equipe dele lutar contra os Psychos lá fora, e ele meio que tá trabalhando contra a equipe deles, porque os Psychos estão atacando a equipe deles, né? E aí ele tá meio assim, eu tô te ajudando porque eu sou seu irmão, mas ao mesmo tempo eu não estou ajudando minha equipe. É verdade, é verdade. Entendeu? E é nessa parte também que o Track encontra o vermelho e o preto, não é isso? Isso. E eles mentem, dizendo que eles não viram nem o Andros nem a Carone, ou seja, eles estão do lado da Carone mesmo. Finalmente isso aconteceu, né? E aí o Andros ele pega o Blaster e aponta para os data cards, né, do Psycho Rangers para destruí-los de uma vez por todas. E a Carone não fica nem um pouco satisfeita com essa situação, e algo que eu não esperava de verdade acontecer. Ela ativa os poderes da Astronema e deixa o Andros desmaiado no chão, cara. Não dá um choque aí também. E aí também outra pessoa desmaia na página seguinte, que é o Carlos, o Psycho vermelho. Então tá todo mundo desacordando nessa história.
Eu acho desmaiando. que é interessante porque eles falam, né, tipo, não vamos matar, vamos só nocautear. Psycho Rangers. E sabe o que é engraçado? Eles fazem isso, só que ainda eles falam, nossa, eu poderia Eu poderia poderia esse matar, cara. mas eu vou me controlar, eu só vou deixar eles desacordá-los. E aí o Andrews tá lá desmaiado no chão, e chega a Psycho Rosa e o Trek, e encontra a situação. O Trek fica surpreso, um pouquinho animado, mas logo em seguida fica desapontado, porque ele entendeu o que a Carone estava querendo fazer com os data cards, né? A Carone tá com os data cards na mão, ele ataca ela e também desacorda a Carone, leva ela aí para outro lugar. Lá fora, os Psycho Rangers armam uma emboscada com o TJ e os outros, colocam dentro de uma caverna aí, e colocam como pode dizer, uma barreira holográfica. Dispositivo, Que eles tinham mostrado na edição em um momento, é tipo um easter egg do quadrinho, mas que serve para mostrar nessa cena que é importante. E o Trek tá levando a Carone lá nos braços, né, lá para dentro da nave, dentro do laboratório, dizendo que vai reprogramar ela. Mais uma vez, né? Porque ela já foi reprogramada lá em Power Rangers no espaço, lembra daqueles chipzinhos, aqueles negócios que botava aí na mente dela? E aí o Andrews tá caído no chão e o Trek fala, eu vou matar ele agora. Eu vou matar ele, não tem o que, você não pode fazer nada. Eu vou matá-lo, aponta a arma. Só que aí, foi o que mais me chamou a atenção nesse momento. A Psycho Rosa ataca o Trek. E finalmente temos uma batalha de titãs de Psycho Ranger. Porque a Psycho Rosa é muito rápida e nocauteia ele. Ele pega a cabeça do Trek e bate assim no chão. Ficou mais louco agora. No primeiro momento eu pensei que tinha matado ele. Porque a pancada foi, então, quebrou o pescoço, matou. Porque o Trek, ele não foi reprogramado, né? Ele ainda tem traços humanos, né? Apesar de ser um Psycho Ranger, e ele fica desmaiado. E a Carone vai agradecer a Psycho Rosa, abraça ela, e a Psycho Rosa fala, não precisa, não me chame de Psycho Rosa, me chame agora de Nocria. Que aí depois eu vim descobrir que na verdade era um anagrama de Carone, mostrando aí todo o carinho que a Psycho Rosa tem com ela, né? E é incrível porque você sempre tem, né, quando você tá assistindo o Power Rangers assim, a mídia externa, que a Psycho Rosa é a mais impiedosa e foi a que foi convertida mais rápido. Eu gostei muito disso. Foi muito legal foi uma isso. quebra aí. Eu acho que é muito legal isso porque às vezes a pessoa tá passando por um drama e basta um ato de amor, um ato, né, de compaixão ali pra ela reverter aquilo. E foi o que aconteceu. Foi 1000 pontos aí pra essa reviravolta e eu não tinha percebido desse lance do anagrama. Foi alguém que comentou lá no Mega Power, não lembro quem foi, então créditos pra você, que descobriu que é o anagrama de Carone, mostrando mais uma vez o carinho que ela tem pela sua mãe, né? Mamãe. Lá fora, a Cassie tá tentando reprogramar aí a barreira para escapar. Gostei que eles usaram os recursos que os Power Rangers no espaço têm, aquele lance com um capacete, para tentar escapar do local. E os Psycho Rangers chegam no laboratório e vê toda aquela situação, né? O Trek desmaiado. Andrews desmaiado. Eles ficam até um pouco chateados com o lance do Trek estar desmaiado, porque ele, de qualquer forma, era parte da família. E a Carone fala o seguinte, eu preciso fazer uma coisa com vocês que vai ajudá-los. Eu preciso matá-los para reprogramá-los. E aí, todos ficam assim, espantados. Ué, esse lance de família, esse lance de diálogo, de nos tornarmos humanizados, o que está acontecendo? Ela fala, foi a única solução que eu tive para melhorar ainda mais vocês. Depois que eu matá-los, vou reprogramá-los de outra maneira, com mais sentimentos, sem esse ímpeto de matar, porque lembrem que eles ainda estão na reprogramação do Trek, então eles ainda têm aí um instinto assassino. Sim. Nada foi mudado, né? E todos ficam muito furiosos, principalmente o Psycho Azul. Ele chega até a levantar o machado pra atacar a Carone. Como assim você tá fazendo isso? Esse papo todo que você fez aí é balela, então. E aí a Nocria, a Psycho Rosa, fala, não gente, ela tá certa. Ela tá certa. E ela fica de frente para o Blaster e pede pra Carone matar ela. E a cena termina com Carone atirando. Ela acredita, né, velho? Ela acredita, Ela né? acredita na Carone piamente, né? E a Carone atira, e a cena corta e a gente não sabe o que aconteceu. TJ e os outros Rangers conseguem escapar aí com a ajuda da Cassie. Vamos lá, créditos para a Cassie, nossa Ranger Rosa. E eles veem a nave dos Psycho Rangers partindo e ficam super preocupados. E aí agora, Carone e Andrews, cadê? E aí, meus amigos, sai a Carone aí na cena de explosão de fumaça, carregando um Andrews aí, o Andrews, né? Uma cena aí que faz uma rima com o episódio final de Power Rangers no Espaço, contagem regressiva para a destruição, onde o Andrews está segurando. Ela fala que tá tudo bem, que ela matou os Psycho Rangers, reprogramou eles, agora são boas pessoas e foram embora. E deu uma oportunidade para eles viverem. E pronto, acabou. E a gente tem outro corte de cena, provavelmente já passou alguns dias ou algumas horas depois daquilo ali. E aí a Carone aparece lá na sala lá com o Andrews, onde tá bem triste, tá olhando aquele colazinho, né? Ela inclusive fala assim, não precisa ficar olhando pra foto. Eu tô Eu tô aqui.
E aí ela fala, obrigado por ter omitido o lance de eu ter te atacado e ter colocado a culpa no Psycho Rangers. Aí ele fala, Carone, mas eu menti pra minha equipe e eu sou sua família e não eles. E aí ela fala outra coisa. E tem outra coisa que eu preciso te contar. Porque eu posso mentir pros outros, mas não posso mentir pra você, que é meu irmão, que é minha família. Eu não matei os Psycho Rangers. Eu não reprogramei eles. Eu até pensei em fazer isso, mas eu deixei eles irem embora com a chance de buscarem sua própria humanidade. E aí, meu amigo... E ela, destruiu os cartões. Destruiu os cartões pra eles não serem mais reprogramados. Eles não podem mais ser reprogramados. Eles agora são pessoas que têm que lidar com os erros do passado e aprender a serem boas pessoas. Inclusive, ela frisa que se ela tivesse deixado os cartões, o Track poderia fazer novamente. E aí, meus amigos, o Andros pega o colar, joga, arremessa, quebra o colar, ele fica absurdamente furioso, dizendo que eles são psicopatas, eles não mudaram, eles têm ainda a índole assassina, tá dentro deles. O Andros não aceita essa mudança e a Carone fala novamente, Andros, eles são iguais a mim. Eles conseguiram aprender a serem humanos. Eu dei essa chance pra eles. E o quadrinho, ele encerra justamente com os Psycho Rangers indo pro espaço, ou enfim, pra algum outro lugar, mostrando eles fazendo seus afazeres diários, treinando, lendo. A Nukria aparece comendo pipoca, né? E cada um deles ganha um nome, né? Porque no final do quadrinho aparece o Track aprisionado. O Track tá preso na nave, dizendo que assim que se libertar vai quebrar o pescoço de cada um deles. E é o Track que justamente fala o nome de cada um, né? Nukria é a Ranger rosa, Yellow é a Ranger amarela, Photon é o Ranger preto, X, de machado, é o Ranger azul, e Virgil é o Psycho Ranger vermelho. E termina com eles, assim, o que vai acontecer logo em seguida, qual será o próximo passo dos Psycho Rangers. E então, Ana, pra encerrar aí, foi uma boa história, deu pra dar uma mexida no lore dos Psycho Rangers, revisitar a Galáxia Perdida e espaço? Com certeza, eu acho que é uma história que a gente precisava, menos ação, mais história. Eu acho que é mais uma história que vem determinar aí todo o lore dos Psycho Rangers. A partir daí, a gente pode ter histórias no passado ou no futuro, independe. Nós temos um gap gigante aí de história para ser explorada mesmo. Então, assim, eu acho que eles conectaram várias pontas do que já tinha com as histórias que já foram escritas há pouco tempo atrás e conseguiram fazer uma graphic novel, assim, muito boa mesmo, e que com certeza vai sair muito material derivado daí. Vamos torcer, né? Eu também gostei bastante, comentei nas redes sociais, já tinha feito um breve comentário do que eu tinha achado, gosto dessa pegada mais dramática, acho que cada graphic novel que saiu, o Aftershock, que é a história de continuação do filme de 2017, Soul of the Dragon e essa, cada uma tem uma particularidade, elas são importantes para dar uma mexida na franquia e mostrar que Power Rangers é muito mais além do que a série de TV. E eles ainda, inclusive, deixam aí mais um vilão à solta, que é o Track, a gente não sabe o que vai acontecer, o Psycho Verde ainda está aí, pode ser explorado em outras histórias. Lembrando que a gente comprou a versão digital e está fazendo esse review para vocês, compramos a versão física também. Quando ela chegar, vai estar lá no Instagram, vou mostrar para vocês nos stories, então segue aqui o Instagram do Mega Power Brasil para ver os stories, ver o quadrinho, a versão física. E antes que perguntem, não tem versão em português, só em inglês, tem que encomendar e ler em inglês, mas agora vocês têm agora o review aqui completo do Mega Power Brasil, então deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa história, qual foi o melhor momento, qual foi o momento que vocês não gostaram também. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. E não esquece de acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. E outra coisa, vai ter também esse review, só que um pouquinho maior que isso aqui, no centro de comando, nosso podcast que sai toda segunda-feira, também vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.